Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, os queridos irmãos e irmãs da Escola de Pregadores Master. Conforme combinado, nosso vídeo resumo das civilizações que incidiram na cultura judaica, que fizeram parte da formação cultural dos judeus, que foi o nosso primeiro período. E agora estamos aqui para gravar este vídeo, para fazer um resumo. Logo após segue o questionário de fixação, exercício de fixação. Vamos lá. Bom, tendo Abraão migrado, na verdade foi uma emigração no conceito moderno, porque migrar de região para região e emigrar de país para país, então nós podemos usar os dois termos. Ele migra de Ur dos Caldeus, cidade que estava localizada na região da Mesopotâmia, que significa terra entre os rios, Rio Eufrates e Rio Tigre. Vemos então que Abraão ele migra, a princípio de Ur dos Caldeus para Harã, lá na Síria, e depois ele peregrina por Canaã, chegando até o Egito e depois retornando. Abraão então era sedentário em Ur dos Caldeus, uma cidade que era uma cidade muito moderna, uma cidade à frente do seu tempo. Para você ter ideia, a cidade era cercada de muralhas e cada casa tinha também águas encanadas. Abraão sai dali como um sedentário que se assenta no lugar que é fixo, tem residência fixa, e começa a peregrinar lá em Canaã, ok? Nesta terra de Canaã, onde ele peregrina, o Senhor dá promessas para ele, concernente à sua descendência. A sua descendência há de herdar, fixando-se na terra, onde ele passa como peregrino. Como a civilização mesopotâmica causa influência na construção civilizatória dos judeus. Por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, onde nós vemos muitas semelhanças com o Código de Hammurabi, que foi um antigo rei e legislador da região da Mesopotâmia. Nós vemos, por exemplo, dentro do Código de Hammurabi, a lei de Talião, onde está expresso olho por olho e dente por dente. Nós vemos isso também na Constituição, no Código de Leis de Moisés, na lei mosaica. Sendo Abraão mesopotâmico, natural de Ur dos Caldeus, cidade que inclusive tinha como patrona a lua, adorava-se ali a lua. Nós vemos então como a cultura mesopotâmica incide e influencia na cultura judaica. Lembrando que o objetivo deste primeiro período é mostrar como os judeus sofreram influências de várias culturas. Então houve aculturação e houve multiculturação. Eles foram aculturados, pegaram alguns pontos de outras culturas. Depois na história nós vemos esse povo que está peregrinando ainda pela terra de Canaã, que são os patriarcas, a saber Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos com a história de José e depois a chegada dos seus irmãos, do seu pai, cerca de 75 almas, conforme nos fala o livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7. Vemos ali os hebreus crescendo como nação, embora escravizados, dentro de uma terra estranha, que é a terra do Egito. O relato bíblico avança e nós vemos que Moisés é ordenado por Deus e conduz este povo para fora da terra do Egito, atravessando pelo Mar Vermelho e passando a peregrinar por 40 anos no deserto. Então este povo carrega para o deserto muito da cultura dos egípcios. Por exemplo, nós vemos que quando Moisés se demora no monte, o povo pressiona Arão, que fica no lugar de Moisés como líder, para fazer deuses que possam ser vistos, que vão adiante deles. E Arão faz um bezerro. Este bezerro translucida para nós a cultura egípcia, pois lá se adorava um bezerro chamado Apis. Vemos que este bezerro, mesmo já em território de Canaã,
e com a nação de Israel formada, ele novamente é relembrado e refeito por Jeroboão, aquele mesmo que volta do Egito, olha, volta do Egito, então ele também tem acesso à cultura egípcia e se rebela contra Roboão, filho de Salomão. Estou falando aqui da divisão dos reinos, 10 tribos para o norte, formação dos samaritanos, e 10 tribos para o sul, que é a formação do reino de Judá. Então Jeroboão coloca um bezerro em Dan e um em Berseba, que são as extremidades do reino do norte, extremidade de Israel, e este bezerro alude à cultura egípcia, pois lá se adorava um deus chamado Deus Apis. Bom, quando Israel, no comando de Josué, adentra na terra prometida, vai ter contato com os cananeus, isto é, 7 nações que residiam nesta terra de Canaã. Como Josué não cumpre a ordem de exterminar aquelas 7 nações, ele acaba convivendo com a cultura. Vemos, por exemplo, que Raabe é livre por acreditar no Senhor e ela se casa com Salmão. Raabe e Salmão são pais de Boaz. Boaz é aquele que lá no livro de Ruth se casa com Ruth, são pais de Obed, Obed de Jessé, Jessé de Davi. Então nós vemos múltiplas culturas dentro da nação de Israel. Dentro dessa cultura cananeia, nós vemos, por exemplo, essa aqui é uma briga teológica e arqueológica, para saber os pontos em comum entre o El, que era a divindade principal dos cananeus, pai de Baal, inclusive, e Yahvé. Quais são suas semelhanças? Se discute se Yahvé era um deus que estava abaixo no panteão de Deus dos cananeus. Outros, fazendo oposição, dizem que não se adorava Yahvé ali. Não se precisa qual o momento que Yahvé começa a ser adorado. Alguns dizem que ele começa a ser adorado lá em Edom, nas montanhas de Seir, mas é uma briga histórica. O que nós sabemos é que Yahvé é o nosso Deus, mas por exemplo, lá para Abraão, ele se apresenta como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e disse que até ali ele não tinha sido conhecido pelo seu nome, que era Yahvé. Então alguns falam em similaridade entre Yahvé e este El, outros colocam Yahvé abaixo do panteão de deuses cananeus. Tudo que sabemos é que os cananeus influenciam a cultura de Israel, não somente no significado do nome de Deus, mas também nos sacrifícios infantis, nos infanticídios, quando nós vemos já no tempo da monarquia, os próprios reis sacrificando a Moloque, que era uma divindade do meio dos deuses do panteão cananeu. Então nós temos influências boas e ruins de culturas. O que eu faço pausa para frisar aqui é que não são totalmente influências ruins que outros povos fazem sobre Israel. Existem também influências boas que Israel vai usufruir disso para dentro da sua cultura, inclusive a ajudar o cristianismo. Passando do período cananeu, nós vamos começar o período dos cativeiros. O primeiro cativeiro é o cativeiro do Reino do Norte, o cativeiro de Israel, onde há a formação do povo samaritano pelos 5 colonos que a Assíria com A, em 722 a.C., traz para dentro de Israel, miscigenando aquela raça, tirando o sangue puro do povo judeu, dando origem aos samaritanos. Então, quando esses colonos vêm, esse casamento misto, essa miscigenação racial, vem novos deuses, automaticamente novas liturgias de culto para dentro de Israel. Então a Assíria traz muito da sua cultura também. Lembrando que a Assíria, entre os seus heróis de guerra, ela cria um personagem que corresponde a Nimrod, o primeiro caçador diante do Senhor. Tá? Estudando ali os textos históricos da Assíria, você vai ver personagem caçador, poderoso guerreiro, que se assemelha muito ao Nimrod, relatado na nossa Bíblia, no livro de Gênesis. Vendo assim a proximidade que Israel tem com outras culturas. Outra coisa importante é que nos textos mesopotâmicos, nós vemos, por exemplo, o conto do dilúvio, com outros personagens, com algumas aventuras e episódios um pouco diferentes, mas a ideia do dilúvio também está dentro da cultura mesopotâmica. Bom,
Israel, o reino do norte, está em cativeiro em cerca de 722 a.C. E em 586 a.C., quem vai a cativeiro agora é o reino do sul, reino de Judá, que vai em cativeiro pelas mãos da Babilônia. Ali dentro da Babilônia nascem as sinagogas, porque os judeus não têm templo, lembra? O templo está destruído. Logo, para preservar a língua sagrada, que é o hebraico, e a religião judaica, eles têm a brilhante ideia de fazerem sinagogas para estudarem a lei, fazendo com que a lei e a língua não possam morrer. No entanto, o próprio texto bíblico diz que Daniel ele se insere no meio dos magos da Babilônia, se tornando até o principal deles, o presidente. Neste momento nós vemos que há uma aculturação, embora Daniel se mantenha puro. Quando eles retornam para sua terra, isso já no cativeiro persa, eles levam muito dos elementos da Babilônia ali para dentro de Israel mais uma vez. Não é? Muitos elementos ali são levados para dentro de Israel. Lembrando aqui que depois da Babilônia, o Império Medo-Persa a vence e é um persa chamado Ciro que faz o decreto para que Israel possa retornar para a sua terra. E os persas são criadores da cruz, da crucificação. Então nós vamos já ver um reflexo da cultura persa, da civilização persa, lá no Novo Testamento, quando os romanos se apropriam da cruz e também se apropriam do sistema persa de fazer estradas, o que é muito bom para a proclamação do evangelho, já que facilita a locomoção dos missionários, não é? Então, dentro da Babilônia, também nós extraímos alguns elementos, que são elementos que já estão no texto bíblico. Por exemplo, Nimrod faz uma torre que nós conhecemos como zigurate. E nós vemos que Nabucodonosor forma também zigurates, inclusive um deles, os jardins suspensos da Babilônia, estão dentro da seleção das 7 maravilhas do mundo antigo. O Império Persa, nós temos o Zoroastrismo, que foi lá dentro da Mesopotâmia a primeira tentativa de formar uma religião monoteísta, ou seja, que adora apenas um Deus. Então alguns também observam, por exemplo, o historiador e teólogo André Henke, que escreve o livro Aqueles da Bíblia, e os outros da Bíblia, e nós e a Bíblia. Ele acredita que houve uma influência persa para o monoteísmo de Israel, sobretudo o monoteísmo cristão, né? Uma vez que Israel também acreditava em outros deuses, tendo o seu Deus como principal. Era uma crença que ele herdou de outras civilizações, mas o Deus Yahvé era o Deus principal. Por isso que você vai ver alguns salmos que dizem que Deus se assenta no meio dos deuses e lá ele é juiz. Não é uma ideia de um único Deus, mas é a ideia de que o Deus que se adora em Israel é o Deus mais poderoso que existe no meio de outros deuses ou de um panteão de deuses. Tá? Por fim, nós temos aí o povo de Roma, ou a civilização romana. Essa cultura influencia muitíssimo na história do cristianismo, sobretudo. Nós vamos ver que depois a Igreja Romana Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela inclusive vai celebrar suas missas em latim, que era a língua oficial do Império Romano. Sobre tudo isso, o Império Romano ele vai se escandalizar com a cultura polígama dos judeus, isto é, os judeus têm vários casamentos. O adultério ali era somente se existisse relação entre casados e casados, uma vez que o judeu poderia ter uma mulher e depois ter outras mulheres também, pelo fato de poligamia e outras leis que são próprias dos judeus, como por exemplo a lei do levirato. Isso causava estranheza aos romanos, que embora a traição fosse cada vez mais comum e normal, dentro da legalidade os romanos tinham uma esposa por vez. Tá? Para ter outra esposa eles precisavam do divórcio, do rompimento legal. Então, o nosso objetivo vem sendo cumprido. Fiz aqui um resumo e pauto novamente como é importante nós entendemos como as civilizações elas influenciaram na cultura dos hebreus, na cultura judaica,
e, consequentemente, na cultura do cristianismo. Deus os abençoe. Segue o questionário.